Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs. A paz do Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra que vamos partilhar hoje é Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 ao 12. Admiro-me que tão depressa, abandonado aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhas passado a outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenha eu buscado a aprovação dos homens ou de Deus? Caso procuro agradar aos homens, se ainda quiseres agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas estão abandonando o evangelho de Cristo por querer algo fácil, abandonando sua fé, abandonando a sua igreja. Eu sou católico apostólico romano. Por ter algumas coisas que eu não consigo compreender, às vezes ainda, por ter algumas coisas que possa não ter entendido, ou não concordar com alguma situação, eu vou abandonar a minha fé. Meus irmãos, saiba que quem é fraco somos nós. A igreja é de Cristo. Então, muitas vezes, muitas não, a igreja vem para nos incomodar, porque é incomodando a nossa vida que ela vai nos colocando no trilho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quantas pessoas a gente vê desistindo, procurando igreja aqui, igreja acolá, seita aqui, seita acolá, porque às vezes recebe palavra dura, porque às vezes estão querendo coisas mais brandas, ou coisas imediatas, né? Coisas prometidas por pessoas que dizem que temos um Cristo que nos dá as coisas imediatas segundo o nosso tempo. E o Evangelho não fala isso, é segundo o tempo de Deus. Outro ponto, meus irmãos, que devemos entender, não há outro Evangelho. E como tem pessoas querendo mudar o que está escrito no Evangelho. É ensinamento de Deus para adaptar aos nossos tempos atuais. Como tem pessoas distorcendo o Evangelho. Paulo diz, não há um outro Evangelho. O Evangelho é o de Cristo. Esse é o Evangelho. Então, por mais que tenha várias seitas formulando suas escrituras, disturpando as escrituras de Deus, como nós temos às vezes ver cristãos católicos
se baseando pela a Bíblia, uma Bíblia protestante, uma Bíblia que não é a mesma, que não comunga da mesma fé da gente, que não é a mesma coisa, são Bíblias diferentes, até livros a menos elas têm. Mas como tem pessoas que ficam buscando outras formas, outras palavras que não seja o Evangelho de Cristo. E aí é bem claro, querendo mudar o que está no Evangelho. Meu irmão, se o Evangelho ele é claro, ele é para ser vivido. Como a gente vê o mundo dizendo, olha, Deus é amor. Se Deus é amor, a gente tem liberdade para fazer tantas coisas. Não temos, meus irmãos. Se o Evangelho diz que é proibido, nós temos que valorizar a vida desde o nascimento, temos que valorizar a vida desde o nascimento. É pecado uma junção de homem com homem, mulher com mulher, é pecado. Não que ele não ame as pessoas que cometem esses atos, ele ama, mas a ação é pecado. E nós temos que ser verdadeiros e vivenciar isso. E não temos que ter medo. Não temos que ter medo por aqueles que tentam perturbar, né? O São Paulo aqui é bem claro, estão perturbando e querem corromper o Evangelho, corromper a palavra de Deus, disturbar, ir contra. Às vezes não tem nenhum conhecimento, mas querem ir contra. No versículo 8 diz aí, ninguém está acima do Evangelho, tanto que eles falam, nem que seja um anjo ou um homem, não está acima do Evangelho, não tem direito de mudar, não tem direito de distorcer. No versículo 9, vem nos ensinando que quem prega o Evangelho que não seja de Cristo será excluído. Vem dizendo assim, esse excluído, algumas traduções dizem será excomungado, né? Será retirado, porque não comunga, não faz parte da comunhão do Cristo, porque se o Cristo nos dá a palavra para sermos guiados e a gente distorce, é complicado. Cuidado com o que você prega. Cuidado com as coisas que você adapta a palavra segundo o seu entendimento. Aí o Senhor vem no versículo 10. A quem você está agradando? A quem você quer agradar? Olha, tem buscado a aprovação dos homens ou de Deus? Quando a gente busca se adaptar, abandona a nossa fé, busca com que a palavra de Deus seja adaptada na nossa vida, dando aquele jeitinho. Meu irmão, a gente não está aqui para agradar os homens. Então a gente tem que proclamar a palavra do jeito que ela é, sem nem tirar e nem pôr. Porque o Evangelho tem que ser proclamado. A palavra de Deus tem que ser proclamada como ela é. Sua fé tem que ser vivida como tem que ser, como o Senhor ensina. Porque quem nós devemos agradar é a Deus. Então, se o Evangelho é duro para o mundo, nós não devemos nos incomodar. O que a igreja prega não é de inspiração humana, mas sim revelação de Deus. O Evangelho não foi escrito, não é de inspiração humana, é revelação de Deus. O que a igreja ensina é revelação de Deus. Por mais que tenha uns que tentam distorcer, mas a palavra, o Evangelho de Deus, foi inspiração divina. Então, como Paulo mesmo fala, olha, pois não recebi, nem aprendi de uma instância humana,
mas por revelação de Jesus Cristo. Não é nós, meu irmão. Não é pelo que nós achamos, mas é pelo aquilo que o Senhor revela. Que nesse dia nós possamos reavivar a nossa fé, pedir ao Espírito Santo que venha nos ensinar a não abandonar o Evangelho de Deus, a não ter medo, a não buscar o que é mais fácil, a não disturpar a palavra de Deus na nossa vida e nem na vida de ninguém. Que o Senhor possa nos dar um bom dia e com a certeza que nós estamos aqui para agradar a Deus. Só agrada a Deus aquele que cumpre o que Ele pede, aquele que ouve o que Ele quer. Só agrada a Deus aquele que não abandona a sua igreja. Só agrada a Deus aquele que prega quem o Senhor é. Ninguém está acima do Evangelho. Que Deus possa nos dar um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.